Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula de Reiki. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Morales, terapeuta holística, mestra Reiki. Então vamos lá. Quem decodificou o Reiki foi Mikao Usui, aquele que eu mostrei e comentei sobre no primeiro vídeo. Quem não acessou o primeiro vídeo, volta lá na aula 1 que eu estou explicando e mostrando quem foi Mikao Usui. A terapia Reiki, ela já era utilizada pelos tibetanos no século I e II a.C., através de símbolos geométricos sagrados e imposição de mãos. Então, um belo dia, Mikao Usui estava dando aula de teologia e um de seus alunos perguntou se ele acreditava nos milagres de Jesus. E ele respondeu que sim. Aí o aluno falou assim: então já que o senhor acredita nos milagres de Jesus, você pode me demonstrar como ele fazia esses milagres? Qual é a técnica? E aí ele não soube responder. E isso ficou como uma incógnita na vida dele. E a partir desse dia ele começou a buscar se os milagres realmente existiram e como esses milagres eram feitos. E ele começou a procurar, a pesquisar e ele não achou nada. Depois de um tempo, ele foi para os Estados Unidos dar aula numa faculdade de Chicago e ficou 7 anos ali, aproveitou para pesquisar e também não encontrou nada. Diz pesquisadores que ele foi para Chicago, porém não há nenhum documento que prove que ele esteve por lá durante 7 anos. Enfim, depois desses 7 anos, ele voltou para o Japão e lá ele continuou a sua pesquisa. E ele foi pesquisar em templos budistas. Afinal, ele era budista. E ele começou a pesquisar e tinha um abade amigo dele, ele era bem nascido, né? Conhecia várias pessoas influentes e um abade amigo dele começou a orientá-lo e deu ofereceu a biblioteca que ele tinha no templo para o Mikao Usui poder pesquisar. E ele começou a pesquisar sobre os milagres de Jesus, procurou, estudou chinês, estudou sânscrito para ele conseguir decodificar os pergaminhos. E aí, um belo dia, ele achou um pergaminho, que era o pergaminho de Lótus. Esse pergaminho era de um seguidor de Buda, um dos seus discípulos. E ele decifrou, né, o que estava escrito ali, conseguiu traduzir e ali constava que os milagres realmente existiam, mas ali não estava escrito a técnica do milagre, porque naquela época, século I e II a.C., eles não escreviam muito, eles passavam o conhecimento de boca a boca e deixavam símbolos também. E ele conseguiu decodificar alguma coisa, mas a técnica específica não. Então ele voltou para conversar com o abade e o abade o orientou a se afastar, a meditar sobre tudo o que ele já havia estudado. E ele assim o fez. Então, seguindo as tradições que ele acreditava, ele subiu o monte Kurama. Ficou 21 dias nesse monte. Então, chegando nesse monte, ele separou 21 pedrinhas e cada dia ele jogava uma pedrinha para contar esses dias. E lá ele meditou e jejuou. Passaram 15 dias, nada aconteceu. Passaram 17 dias, nada aconteceu. Passaram 18 dias, nada aconteceu. No 21º dia, que ele já estava pronto para vir embora, esperando as horas,
ele avistou uma luz muito forte vindo direto no terceiro olho dele, no chakra frontal. E ele fechou os olhos, que a luz era muito forte, e pensou assim, falou, eu vou abrir meu olho, mas nem que eu morra eu vou abrir meus olhos, porque a minha vida inteira praticamente eu quis saber, então eu vou abrir meus olhos. Ele abriu os olhos e foi recebendo todo o ensinamento. Ele foi recebendo todo esse ensinamento, hoje nós chamamos de download, né? E aí ele deitou, fechou os olhos e esperou. Quando ele levantou, ele abriu os olhos, ele já se sentiu diferente, mais energizado, com mais vida, com mais energia. E ele passou 21 dias jejuando e meditando. E ele já estava fraco e ele levantou com bastante disposição. Desceu o monte, machucou o dedo, levantou a unha do dedo, doeu bastante. Ele impôs as mãos e parou de doer. E começou rapidamente a cicatrização. Depois que ele desceu o monte, ele parou num restaurante para comer. A garçonete estava com dor de dente, então ele impôs as mãos e a dor de dente passou. Lógico que, gente, não sumiu as cáries, né? A dor de dente passou para que ela pudesse trabalhar e ir ao dentista mais tarde, tá? É assim também. Depois disso, ele foi comer e falaram para ele comer uma sopinha, uma coisa mais leve, porque afinal 21 dias sem comer. Ele falou que não, que ele queria uma coisa que pesasse, como a gente fala hoje em dia, né? Uma coisa mais forte, e ele comeu tudo e passou muito bem. Foi embora, voltou pro mosteiro, foi conversar com o abade estava doente. E conversando com o abade, ele ia impondo as mãos e contando tudo pro abade. E o abade foi melhorando, e durante a conversa ele melhorou. E levantou e continuou conversando e deu a seguinte orientação. Falou, já que você descobriu o reiki, então agora você deve ajudar as pessoas. Na cabeça de Usui veio que ajudar as pessoas é ajudar as pessoas mais humildes. Então, em Kyoto, onde eles moravam, tinha uma vila, chamava Vila dos Pobres. Então ele fez um voto de pobreza para entrar nessa vila e começou a trabalhar ali a energia reiki para tirar as pessoas da miséria e devolver para a sociedade. Essa era a missão ali. E ele trabalhou com muita gente. E depois de alguns anos, essas pessoas começaram a voltar. Ele começou a perceber. Ele falou, mas por que você voltou? Perguntava, né? E a maioria respondia que tinha voltado sim, porque preferia aquela vida, que aquela vida era mais fácil. Porque eles recebiam doações e tudo, né? Da prefeitura para viver ali. E aí ele ficou meio, né, cismado com aquilo, meditou sobre isso. E a partir desse dia ele desenvolveu 5 princípios de reiki, que isso eu vou falar no próximo vídeo. E entre esses princípios, né, nós temos o só por hoje. Só por hoje sou grato. Só por hoje não me zango. E por aí vai, nos 5 princípios do Reikiano. Para ter isso em mente, nós repetimos isso todos os dias antes de aplicar auto-reiki. E aí ele ficou encabulado com aquilo, falou, não, eu tô tratando as pessoas, só o físico, o mental e o espiritual, eu não tô tratando, então não é aqui que vai ser o meu trabalho. Ele saiu dali, pegou uma tocha, acendeu uma tocha, foi pro centro da cidade e ficou lá com aquela tocha acesa, parado que nem uma estátua.
E as pessoas passavam, não falavam nada, outras passavam e perguntavam o que ele estava fazendo ali, e ali ele explicava que ele estava procurando pessoas que ele pudesse ensinar para ajudar ao seu próximo, mas ele estava procurando pessoas com boa disposição, que já tinham o seu trabalho e que dedicaria uma parte do tempo ao seu próximo que necessita de cuidados físicos, mentais e espirituais. Então, entre essas pessoas, parou um médico chamado Shujiro Hayashi. E esse médico foi um dos seus discípulos. E ali, aprendendo, trabalhando com as pessoas, usando da energia reiki com as pessoas, tal, tratando doenças principalmente, ele começou a perceber que o Zui, ele tinha todo o conhecimento, estava sempre sorridente, sempre brincando, mas não era nada sistematizado, era tudo muito, muito intuitivo. Então ele começou a sistematizar todo o conhecimento que Mikao Uzui recebeu no Monte Kurama. Sistematizou todo o tratamento como um médico, com uma visão científica no assunto. Ele fez o nível 1, fez o nível 2, os treinamentos, que tudo isso eu dou no meu curso de Reiki, na minha escola de Reiki, que vai do nível 1 ao mestrado. E ele desenvolveu toda a técnica para poder ensinar os discípulos de forma sistematizada. Enfim, o Zui faleceu e o médico discípulo Shujiro Hayashi ficou no seu lugar como líder, e ele trabalhava na clínica tal, e dava os cursos também, tinha os seus discípulos. E um certo dia chegou uma japonesa que morava no Havaí para ele atender. Essa japonesa se chama Takata, Hawaya Takata. Ela morava no Havaí, o marido faleceu, depois ela adoeceu, a irmã faleceu e ela foi ao Japão levar a notícia para os pais. Chegando lá, ela passou muito mal, foi internada. Aí descobriram que ela tinha um tumor cancerígeno e ela precisava fazer uma cirurgia rapidamente. E nessa cirurgia, antes de fazer a cirurgia, ela ouviu uma voz dizendo que não necessitava de fazer a cirurgia. Ela achou aquilo muito estranho, explicou para o médico o que estava acontecendo, que era o Dr. Shujiro, e ele entendeu muito bem e a levou para a clínica de Reiki. E lá ela fez um tratamento de 60 dias e se curou. Depois disso, ela aprendeu, voltou para o Havaí. Fez o nível 1 e o nível 2, voltou para o Havaí. E um certo dia, o Dr. Shujiro chegou no Havaí, deu um mestrado para ela e disse que um dia ele precisaria dela. E ela concordou, estudou o mestrado e ele voltou para o Japão. Só que Shujiro Hayashi, ele sabia que iria ter a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e o Japão seria destruído. Ele preveu tudo isso, então ele já preparou a Takata, a mestra Takata, para ficar no seu lugar. Como ele era um médico militar reformado, ele teria que ir para a guerra. E ele não quis ir para a guerra. Então ele juntou todos os seus discípulos, e os japoneses, eles têm um costume de tirar a própria vida caso eles tenham que praticar alguma coisa que possa ferir a sua honra. E nesse caso, como ele não queria matar as pessoas, ele fez esse ato de honraria para eles, né? Que é costume. E aí Takata ficou no seu lugar. Takata, como ela trabalhava
no como ela morava no Havaí, então ela que trouxe o reiki para o Ocidente e espalhou no Ocidente. Essa é a história do reiki. Takata já faleceu, ela faleceu em 1980, ela nasceu em 1900 e agora o reiki já está, o reiki reviveu, né? Ele está no mundo inteiro e nós passamos esse ensinamento para vocês. Até já, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar dos 3 pilares do reiki, tá joia? Beijo, até mais. Tchau, tchau.